Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos. Você sabe, estamos falando sobre ciência, tecnologia e inovação há 10 anos aqui na TV Petrópolis. É um prazer estar aqui com vocês e hoje mais um programa nessa linha de ciência, tecnologia e inovação. Vamos falar com Francisco Andrade, que é estudante de doutorado em Blockchain Economics, tem 20 anos de experiência profissional, atuação no ramo de varejo, indústria, tecnologia, finanças, na área de gestão de projetos de inovação, consultoria e ênfase em gestão e finanças. Vamos falar sobre incubadora de demanda. E, é claro, vamos dar uma puxadinha ali pelo que tem acontecido no Conlestec. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos, estamos na TV Petrópolis, do programa Ciência em Movimento, falando sobre ciência, tecnologia, inovação, gestão de projetos inovadores, falando sobre os atores importantes no interior do estado que falam sobre ciência e tecnologia, projetos relevantes para o desenvolvimento do interior do estado, referências também nacionais e internacionais que podem ser úteis para o interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com Francisco Andrade, que é mestre em blockchain, na área de economia do blockchain, é doutorando também nesse assunto, tem 20 anos de experiência na área de varejo, indústria, tecnologia e finanças, e também é gestor da incubadora de inovação social em tecnologias em Maricá, né, uma entidade vinculada ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. E vamos conversar sobre o que é essa incubadora de inovação social, como é que ela se configura, como é que ela está desenhada. Mas antes, a gente vai falar com o Francisco Andrade sobre a Conlestec. O que tem acontecido na Conlestec? Ele que tem participado aí dessas várias Conlestecs que têm acontecido no interior do estado, Nova Friburgo, Teresópolis. A última foi em Niterói. Eu queria saber qual tem sido a percepção do Francisco nessas Conlestecs antes de falar sobre a incubadora de inovação social em tecnologia. Seja bem-vindo, Francisco. Um grande abraço tê-lo aqui mais uma vez. Legal. Bom dia, Márcio. Bom, primeiro agradecer pelo convite, pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui falando sobre um assunto tão bacana, né, tão gostoso de conversar. Em primeiro lugar, né, sobre a Conlestec,
é um evento muito interessante, né? Porque é um evento que você, diferente dos eventos que acontecem, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, é um evento que tem um olhar diferente, tem um olhar para o interior, tem um olhar para cidades que não estão na capital. Então, a lógica da discussão que acontece na Conestec é uma lógica diferente. É uma lógica onde quer se impulsionar cidades do interior e quer, de alguma maneira, buscar alguma troca de conhecimento ali. Então, a Conestec de Friburgo foi muito bacana, porque teve uma troca de conhecimento grande em termos de leis municipais, né? Inclusive, você foi bastante citado lá, né, por ter contribuído para vários municípios, né, do leste fluminense terem conseguido entender e colocar em votação, né, e sancionar esse tipo de lei, né? Não só isso, como práticas, né? Quer dizer, uma prefeitura do interior, como é que ela dá um pontapé inicial para ela entrar dentro desse guarda-chuva de inovação, das novas leis, como que isso funciona na prática? Então, esse diálogo é muito rico e é um diálogo que respeita a questão territorial. É um diálogo onde as pessoas, os atores estão ali, estão justamente buscando escalar, ou seja, impulsionar para o interior e não na capital. Então, é uma lógica diferente, é muito interessante, é uma troca muito legal e o principal, você não se sente sozinho, né? Eu que estou lá na incubadora em Maricá, você fala, caramba, tem outras pessoas pensando aqui. Então é uma troca muito, muito bacana. A última foi a de Niterói, né? Qual foi a tua percepção da Conestec Niterói? Ela foi, assim, Niterói é uma cidade diferente, né? É uma cidade do leste fluminense que foi capital, né? Muitos anos do estado e tal. Então, você percebe ali a Conestec Niterói, que Niterói é uma cidade que realmente ela está à frente de muitos indicadores, né? Mas também está buscando outros, né? A Niterói tem aquela característica que o prefeito coloca, não é uma cidade empreendedora, por exemplo, né? Apesar de ser uma cidade com uma grande quantidade de doutores, né? Mas ela não consegue trazer esse espaço empreendedor. Então, aí já está dialogando para ver como é que se faz isso através da inovação, qual o caminho Niterói vai percorrer, né, em específico. E não só isso, permitiu, a Conestec Niterói, permitiu que a gente trocasse ideias com vários atores, inclusive a nível nacional. Né? Estava lá o Serpro, por exemplo, para mim foi uma novidade, saber que o Serpro tem uma área super empreendedora, com soluções voltadas para prefeituras e tal. Então, você na Conestec Niterói, eu consegui ter um panorama muito maior de possibilidades, né? Como eu falei, essa troca é muito interessante na Conestec, porque é uma troca com uma lógica diferente. É uma lógica para o interior, né? Uma lógica que foge daquelas lógicas de eventos de grandes capitais, que no fundo é isso, são empresas querendo, né, escalar absurdamente, então é uma outra lógica. Então, a Conestec Niterói, eu achei que a troca foi muito interessante e achei que eles trouxeram muita gente boa para a gente conversar lá. Né? A gente conseguiu, tem muita gente buscando aí, apesar de Niterói não ser uma cidade empreendedora, tinham muitos empreendedores de Niterói, mas também de outras cidades. A gente conseguiu ali um diálogo muito legal também, foi um muito bom evento. Francisco, vamos falar agora sobre a incubadora de inovação social de base tecnológica. Tem sido um modelo diferenciado das incubadoras que a gente vê por aí, que são incubadoras que ofertam edital, as pessoas se candidatam, né? E aí as empresas se graduam e o que acontece é que normalmente elas vão para fora da cidade, né? É o que acontece muito aqui no interior do estado, pela fragilidade dos ambientes de inovação que existem ainda, né? Muitos ainda não estão amadurecidos. Como é que tem sido essa experiência aí dessa nova lógica de incubadora de inovação social de base tecnológica? Conta pra gente aí qual tem sido a tua experiência. Então, bom, esse assunto é muito bacana, né, da gente conversar, né, a respeito, né? É uma experiência muito nova, primeiro, né? Você, justamente, quando se fala em incubadora, já se vem aquela ideia, né, de ter lá um startupeiro, né, que chama, aquele pessoal de startup, querendo lá uma mentoria, querendo ser acelerado, querendo escalar, e toda aquela lógica. E no evento que nós fomos, eu tive a oportunidade de ir no evento do MIT, no Museu da Manhã, MIT RIP, e a gente viu o depoimento, né, do secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé, que fez uma incubadora em Macaé no modelo tradicional, né, com essa lógica, né, das grandes capitais, como Rio e São Paulo, desse eixo, e as 50 startups, não me lembro exatamente o número, que eles alavancaram, investiram
todas saíram de Macaé. Então, você percebe que esse modelo é um modelo muito frágil. O nosso modelo é exatamente o oposto desse modelo. Nosso modelo é alavancar ecossistemas, né? Então, uma incubadora que ela vai primeiro ter o olhar de fato sobre o território, ou seja, o que tem no território, como é que a gente entende, né, através de uma curadoria que nós fazemos de inovação, né, de inovação social, como é que a gente entende essas empresas, essas startups, em função da inovação que elas praticam, como é que a gente entende isso dentro da lógica do território? E qual é o ecossistema que está sendo alavancado? Né? E aí você cria mecanismos dessa maneira para que a empresa fique ali, para que você mantenha o valor em Maricá, né, em específico, né, que é o nosso caso lá. Então, uma incubadora diferente. Na verdade, é uma incubadora que tem muitas outras características que a diferenciam de uma incubadora tradicional. Mas o mais interessante é justamente que ela não é, né? Não é uma incubadora tradicional, não é uma incubadora formadora de unicórnios. É uma incubadora que alavanca o território, tem esse olhar, né? De alavancar ecossistemas, justamente para não acontecer o que aconteceu com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé. Né? Então, a gente trabalha lá com outra lógica. Francisco, a gente vai detalhar um pouco como é que é a estrutura dessa incubadora no próximo bloco. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já com Francisco Andrade falando sobre incubadora de inovação social. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando Francisco Andrade na nossa pauta, a incubadora de inovação social e tecnologias de Maricá, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Francisco, a gente começou a conversar sobre a incubadora e falamos sobre a diferença dela, mais territorial, né, tenta atrair um ecossistema. Mas, assim, em termos estruturais, como é que está montada a incubadora? Assim, se um município quisesse montar uma incubadora por demanda, né, como a gente chama, né, de inovação social, vinculada ao território, que pontos você destacaria na estrutura dessa incubadora para que ela funcionasse? Bom, Márcio, em primeiro lugar... Você falou da curadoria, né? Você comentou sobre isso, quer dizer, quais outros pontos, né, a gente pode destacar também? Exato. Não, eu acho que assim, o principal desse tipo de incubadora é você ter uma fonte muito forte de pesquisa científica, né? Então, o cerne de uma incubadora de inovação social é você ter pesquisadores em nível acadêmico, né, que entendam de maneira estruturada, fazer uma pesquisa
para que se entenda esse território, se cheguem a informações verídicas, né, informações concretas, para que se tome decisão em cima daquele território, daquela demanda, né, que foi puxada. Então, a primeira parte é a pesquisa científica aplicada, né? Essa aí, para mim, é um braço essencial desse tipo de incubadora, né? Sem isso, você realmente dificulta muito esse trabalho, né? Então, você tem que ter esse corpo qualificado para fazer pesquisa, tem que ter ciência nessa incubadora, tá? A segunda coisa é você entender a dinâmica desse ecossistema de inovação. Então, você tem que apontar referências para como está esse ecossistema de inovação. Então, no nosso caso, nós temos também uma curadoria, né? A gente chama de curadoria de inovação social, que é justamente entender a parte empresarial disso, né? Como é que são essas empresas que nós vamos alavancar? Como elas se relacionam? Quais leis, a partir de quais leis nós podemos fomentar, né, esse território? A lei de inovação, tem algumas leis possíveis, né, como o CPSI, como a encomenda tecnológica, a própria licitação também mudou. Então, entender essas questões legais para se criar esteiras onde essas empresas entrem através do ecossistema e fiquem no território. Então, você tem, de um lado, né, uma curadoria para apontar referências para possíveis editais e entender de que maneira, né, se faz esse trabalho com essas empresas inovadoras. Do outro lado, você ter pesquisa científica, né? Você ter gente pesquisando, entendendo, trazendo verdades sobre aquele território. Com isso, você toma as decisões, né, dentro das diretrizes, né, obviamente, do município, mas você toma decisões para alavancar esse ecossistema, alavancar esse território e fazer o principal, com que essas inovações cheguem de fato, né? A gente quer, obviamente, que a boa inovação, que essa boa inovação chegue à ponta final, que é o munícipe, né, que é o cidadão. Então, essa esteira, para mim, passa pela ciência e pela curadoria, essencialmente. A gente também usa a parte pedagógica, né, que é a parte educacional, que é fazer essa ponte com a escola, né? Então, as escolas têm que entender as possibilidades dentro desse mundo novo, né? A gente está numa era diferente. Então, quais são as possibilidades? Como é que você dialoga ali, o aluno, você traz para esse aluno essas referências do que está acontecendo. Então, nesse tripé aí que a gente vai andando. Você percebe que é muito diferente. Eu não falei em nenhum momento aqui em um fluxo processual onde a empresa entra, a gente acelera e ela sai. Toda hora eu estou falando de um processo constante, um processo que não termina, né? É por aí. Francisco, a gente está tendo a experiência também na incubadora do programa de iniciação científica. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que isso entra encaixado dentro de uma incubadora que procura fixar esses projetos no território. Então, aí começa a partir do próprio programa, né, Márcio? O programa de iniciação científica, ele abre para temáticas voltadas para o município. Então, você já tem ali estudos, né, voltados para o município. Ao final, quando se termina esse programa, os orientadores apresentam seus trabalhos, né? E aí nós entendemos ali um relatório, de certa maneira, não conclusivo, às vezes não, mas que tem provocações ali, tem questionamentos ali, tem possibilidades. Essas referências apontadas pela iniciação científica, elas podem seguir um próximo passo. O próximo passo é entrar através da incubadora, junto com uma pesquisa científica mais robusta, né, para a gente fazer um processo de mentoria. Depois dessa mentoria, sendo feita, a gente pode enxergar a aplicabilidade desses projetos. E aí sim partir para uma incubação de fato e partir para fomento, né, financiar possíveis soluções que novamente cheguem ao município. Então, seria um processo de iniciação científica voltada para o território, mentoria e depois a incubação, né, incubar esse projeto para que ele aconteça dentro da cidade. Francisco, o último ano foi um ano de montagem, vamos dizer assim, de um projeto como esse. Quais são assim, os obstáculos que são enfrentados para... Assim, hoje você fala assim, com muita clareza, né, dos pontos da incubadora, mas isso foi sendo vencido ao longo do tempo. Qual é a sua análise aí nesse processo de botar uma incubadora de inovação social pautada na demanda, das demandas dos cetim, as demandas da Prefeitura de Maricá no território? Como é que são os obstáculos para se montar uma incubadora como essa? Então, são muitos, né? Primeiro porque, de fato, é algo muito novo.
Então, é uma sensação constante de frio na barriga e de incerteza, né? Mas o que faz a gente percorrer, né, conseguir percorrer e perpassar esses obstáculos, é justamente o diálogo constante, né? A todo momento, você deixar né, uma certa vaidade, alguma coisa desse sentido, de deixar isso de lado, e partir para o diálogo e expor o trabalho que está sendo feito, né, e mantendo esse diálogo para que você possa entender os caminhos, né, a serem tomados. Porque eu entendo que cada incubadora desse tipo, em cada município, ela vai acontecer de uma maneira, né? Ela vai acontecer de uma maneira, são necessidades diferentes, são possibilidades diferentes, né, são logísticas diferentes. Então, você quando monta uma incubadora desse tipo, né, para impulsionar, né, o território, né, uma incubadora que tem esse viés socialmente responsável, né, que busca esse tipo de coisa, ela é nova, né, ela é diferente. Então, ela causa uma certa estranheza. E esses obstáculos vão ser perpassados através de um diálogo constante. Como eu falei, acho que o eixo principal de uma incubadora é pesquisa científica. Você, através de dados, de estudos, de rotinas, você vai conseguindo, né, implementar e perpassar esses obstáculos e chegando ali a um caminho, né, em cada município, né? No de Maricá, nós entendemos assim, né? Criamos esses eixos e a gente está tracionando a incubadora através desses eixos, né? Pedagógico, curadoria, pesquisa científica. Mas imagino que nem todo município vai ser assim, né? Ela é isso, né? Se o município quiser implantar uma incubadora dessa, primeiro, coragem. Segundo, frio na barriga o tempo inteiro, se prepara, mas o resultado é um resultado muito bacana, é um resultado que fica, né? É um resultado constante, né? Não acaba. Francisco, para encerrar, né? Então, acabando aí, o papo é muito bom. A gente tem outras incubadoras também, que estão como co-irmãs aí da incubadora de inovação social, que é a Futura, uma de robótica e sustentabilidade e a outra do Mumbuca Futuro. Como é que essa incubadora potencializa o território? Como é que você está vendo essa questão? Então, cada uma, como você falou, cada uma cuida de uma parte, né? Na verdade, todas elas se comunicam através de uma coisa única, né? Que é chegar a fazer uma transformação territorial, né? Uma transformação. Então, você pega, por exemplo, a incubadora de cultura, né? A cultura é essencial, né? Você vê a diferença de uma sociedade que tem cultura para uma que não tem. Então, você implementar a cultura no município, né? Você mudar, virar essa chave da importância da cultura, de entender a cultura, não só daquele município, mas a cultura em si, o hábito de estudar cultura, o hábito de se entender, de participar de cultura, você ali tem uma transformação, tem uma mudança, né? Do outro lado, a parte do Mumbuca Futuro, que é a parte educacional, né? Você investir na parte educacional, entender, fazer essa pessoa entender o quanto é importante ela ter o espírito empreendedor e também o espírito de cooperação. Então, na verdade, você vê essas incubadoras todas moldando uma transformação. E no final você vai ter ali empreendedores, você vai ter, óbvio, né? Depende da vontade de cada um, mas possivelmente empreendedores que tenham essa percepção, quer dizer, a gente está falando no fundo de buscar uma sociedade melhor, né? Buscar um pensamento melhor, mais justo. Então, no final, a transformação, acho que o produto final seria esse, mas podem ser de empreendedores, bons colaboradores, enfim, todo tipo de resultado socialmente responsável, né? No final, elas juntas fazem isso. Agora, como eu falei, não é fácil, isso é novo, né? Isso é frio na barriga o tempo inteiro. Francisco, obrigado pela sua entrevista. Eu acho que esse tipo de debate é muito importante, porque às vezes os municípios, né, não fazem porque nunca ninguém fez, né? Ficam esperando alguém fazer para... Não, por que eu vou fazer se nunca ninguém fez? Então, eu acho que é por isso que é bom o programa, por isso que é bom os eventos do interior, que a gente vai se pautando por referências que vão dando algum balizamento de ação e de políticas públicas para os outros municípios. Cada município aprende um com o outro. Isso que é muito A gente bacana. vê que não está sozinho, né, Márcio? A gente vê que não está sozinho. Está todo mundo com friozinho na barriga, mas junto. Francisco, obrigado aí pela sua entrevista. Um grande abraço para você. Né? Tudo de bom. Né? Falou, Márcio. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a você que nos assiste também. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.